Oi, gente, sejam todas bem-vindas para o nosso podcast Pode Lapidar, o podcast do empreendedorismo feminino, da mulherada que vai lá, faz, acontece e realiza. E hoje o nosso bate-papo vai ser muito gostoso, gente, por quê? Nós falaremos sobre o quê? Empreendedorismo, que a gente ama, falaremos sobre moda, falaremos sobre estilo de vida, sobre coragem e o poder da ação. Então, seja muito bem-vinda, minha queridíssima Mirella Pini, que é CEO e fundadora da Pini. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, que prazer estar aqui com você. Eu sou fã, mas fã assim, como pessoa, como amiga e como profissional. Essa força, essa resiliência, essa ação em se inovar sempre é algo que eu admiro. Então, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito bom, amiga. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que você vai amar compartilhar, porque essa mulherada é boa, né? Elas ouvem no Spotify, no YouTube, sempre perguntam. E é muito bom a gente dividir o que a gente tem, né? Então, aqui a gente é uma constelação aqui de estrelas abundantes. Me conta uma coisa, meu amor. Como você começou a sua trajetória? Eu sei que você, como eu e como várias das nossas alunas aqui da EBEM, da nossa Escola de Empreendedorismo Feminino, são boas vendedoras. Então, como que você começou a sua trajetória? Conta um pouquinho aqui para a turma conhecer. Eu vim do universo da moda e quem me inseriu nesse universo lúdico foi minha mãe. E a sua força, a sua determinação, a sua coragem sempre foi algo que me inspirou muito. Ela teve que trabalhar demais porque o meu pai era ausente, foi ausente por problemas com álcool. Então, a minha avó que me criou. Então, ela me criou e me deixou uma herança que eu levo por toda a minha vida, que é a fé. A fé inabalável dela se fez presente. E eu me formei em moda. E por 8 anos eu fui estilista. Aos 17 anos, eu iniciei um relacionamento. Sabe aquele relacionamento que você acha que é o único da vida, que você se apaixona loucamente? Primeiro, né? Tipo, se eu perder, nunca mais. Mal sabe, né? A maturidade, nossa, gente, é maravilhoso, viu? Jovens empreendedoras, calma, que a maturidade é maravilhosa. E aí, me conta, amiga. Me envolvi loucamente. Desse relacionamento, eu tive meu filho. Aos 22 anos, eu me tornei mãe. Porém, aos 25 anos, eu acordo com o interfone tocando e o porteiro pedindo para eu descer. Eu falei, gente, 6 horas da manhã, ele pedindo para eu descer. É uma surpresa. Me arrumei toda. Chego lá, quem era? Um oficial de justiça. E eu nem sabia o que era oficial de justiça na época. Me entregando uma notificação que dizia que meus bens, que na época eu também não tinha, iriam ser penhorados. Eu fui até o banco para saber o que tinha acontecido e aí eu me deparo com uma dívida enorme em meu nome, que o pai do meu filho, essa pessoa, porque eu me apaixonei loucamente, assinava os cheques em meu nome e distribuía. Eu voltei para casa e fiquei digerindo com ele essa história por 1 ano. Orgulho, eu já nem tinha mais. Eu me humilhava, eu falava assim, não, vamos reagir, você tem que fazer as coisas desse jeito, a gente vai conseguir junto. Só que passava o tempo e nada melhorava, só piorava. Até que a dona do apartamento falou assim, Mirella, vou precisar do apartamento de volta, porque eu vou vender. Eu falei, chegou minha hora. Se eu não me separar agora, eu não me separo nunca mais. Peguei meu filho, aluguei um apartamento e aí tive uma brilhante ideia. A minha primeira brilhante ideia. Vou me demitir. Por quê? Porque se eu continuasse naquela época como CLT, eu não ia adquirir recursos para pagar essa dívida que era muito alta. Na época, era 150 mil. Hoje, equivalia até uns 500 mil. Uau! E lá fui eu entrar para a área de representação comercial. Eu só tinha o know-how da moda, porque era têxtil. Bater de porta em porta no Brás e no Bom Retiro, porque eu não entendia nada sobre negociação, sobre venda. Eu não tinha nenhum network. E eu fui, com isso, formando o meu mailing de cliente. Até que um dia... Não, eu vou contar essa história. Como você falou de fé, eu sempre ia com a minha avó à igreja. Em uma dessas idas com a minha avó à igreja, ela encontrou um papel que dizia assim, ó,
sua salvação financeira está aqui. Mas eu tinha que passar em 10 igrejas diferentes, rezar no mesmo dia e deixar 10 cópias. Eu falei, mas, gente, nada é fácil, né? Até a promessa aqui não tá vindo fácil. Gente, você tem que mostrar que você quer. Pois é. E eu falei, não, vó, mas será? Ela falou, não, filha, vai dar certo, vamos. Pois eu fui. Amiga, olha, coincidência ou não, um mês depois, eu, que sempre estava batendo de porta em porta, estava dentro da fábrica, o telefone tocou. Era a Renner. Ela viajou, viu esse tecido em viagem, só tinha onde eu trabalhava, e ela fez assim, eu quero muito fazer um teste, mas eu não sei se vai dar certo. Mas, se der certo, vai entrar na linha do básico. Menina, quando ela me falou aquilo, eu falei, chegou a minha hora. Eu tenho certeza que vai dar certo, e não deu outra. Ela pôs na loja, começou a vender tanto, que só da Renner, na época, isso com 3 meses, amiga, só da Renner, na época, eu ganhava 30 mil reais. Uau, belíssima comissão. Quando chegou no fim do ano, eu consegui resgatar meu último cheque. Meu padrasto me ajudava a localizar. Eu ia lá, negociava. Eu tô falando, isso eu tinha, na época, 27 anos. Eu ia lá, negociava e teve gente, umas 3 ou 4, que me devolveu sem cobrar o cheque. Que ótimo, gente. Existe gente boa no mundo. Eu ia te E o que você está me dizendo, amiga, então, que foi no fundo do poço Foi no fundo do que poço, você amiga. chegou e falou, poxa, existe uma oportunidade. Porque a Pini é uma empresa jovem, né, amiga? A Pini existe há 4 anos. Sim. E como que foi essa criação da Pini, né? Porque você trabalha bastante a criatividade, bastante a inovação, né? A exclusividade. Como que é? Conta um pouquinho. Eu permaneci nessa empresa depois por 11 anos. Chegou no 9º ano, eu já não me encontrava mais. Eu queria algo que me desafiasse, porque aí, com isso, eu também descobri que os desafios são os que me motivam. E ali eu falei assim, não tem mais o que fazer. Eu me desafiei, cheguei no fundo do poço. Eu falei, e agora? Vou me desafiar, me jogando pelo mundo, porque, sem falar nenhum idioma, passando 40 dias sozinha pela Europa, viajando de país em país, vai ser uma experiência muito nova. Fiz a primeira, eu senti que faltava alguma coisa, fiz a segunda. E quando eu estava em Roma, eu estava sozinha, sentada numa praça, esperando para ver o pôr do sol. E aí chegou uma pessoa e começou a conversar comigo, eu no meu Bromation. E ela fez assim, e você está aqui parada sozinha? Eu falei, engraçado, porque eu nunca me vi sem fazer nada. Eu sempre estou correndo para cima e para baixo, eu sempre estou achando que eu estou perdendo alguma oportunidade. E me ver assim, parada, relaxada, para mim é muito estranho. E aí ela me falou assim, sinta o prazer de não fazer nada. Ai, gente, eu acho maravilhoso. Por isso que aqui na escola a gente utiliza a metodologia 888. 8 horas de hiperfoco, né, de trabalho mesmo, sabe, de fazer acontecer. 8 horas de lazer, que é fazer o que a gente gosta. Academia, autocuidado, família, né, filhos, cônjuge. E depois 8 horas de descanso, que nós não somos uma máquina. Mas é isso, né? A gente parece que se culpa por descansar, por tirar férias. Isso está erradíssimo. Mas que bom, meu amor. E aí, me conta. E aí, por mais que pareça assim improdutivo, o nosso cérebro precisa mesmo desse descanso. Só que eu fui aprendendo tudo isso na raça, sabe? Eu nunca falei assim, preciso descansar. Eu preciso... Não, foi tudo na raça mesmo. E aí eu voltei, eu já tinha essa mente, assim, com essa mente. Eu ainda quero montar alguma coisa. Uma cliente, que hoje é da Pini, chegou para mim e falou assim, Mirela, preciso fazer uma embalagem de zip-zap, vou criar uma linha nova de produto. Eu falei, bom, vou vender, porque meu negócio é vender, preciso ganhar comissão, então eu vou atrás de quem faça isso. Eu já conhecia a pessoa que fabricava isso. E aí ele falou assim, tô fechando, se você quiser vir aqui ver se é isso mesmo, você tem essa data que caiu no carnaval. Falei, então, eu abri mão, porque assim, a vida é assim, né? São feitas de escolhas. Então, você abre mão de uma coisa para outra entrar. E eu deixei de viajar, não viajei no carnaval e fui conhecer a fábrica dele. Tava uma bagunça, a fábrica estava fechando, uma fábrica fechando, é aquele jeito. E eu tropecei. Eu literalmente tropecei numa bolsa. E para mim foi o melhor e o maior tropeço de toda a minha vida. E quando eu peguei ela, eu falei, já sei o que eu vou fazer.
É isso. Ali, naquele momento, eu vi o quanto a Pini seria grande. Eu não sabia nada, amiga. Não sabia nada de PVC, eu não sabia nada de solda eletrônica. Eu só tinha um sonho e eu ia fazer acontecer de qualquer jeito. Fui para casa, montei um monstruário com tudo que tinha aparecido, usei do meu network, o que eu não imaginei que ia ser tão importante para essa minha trajetória atual. E saí vendendo algo que eu não tinha, mas eu falava para todo mundo que eu tinha. Gente, eu montei uma empresa, não tinha nem CNPJ. Eu montei uma empresa e esse produto vai revolucionar o seu negócio. E com 3 meses eu já estava com vendas bem significativas. Que legal, amiga. O que você está me falando aqui é sobre o fato de você... toda empresária, ela é um pouco... não só corajosa, mas ela também consegue enxergar além do que as outras pessoas estão vendo, né? Então, né, de uma maneira muito racional, as pessoas estavam olhando assim, poxa, Pini, né, que bacana que você está fazendo esse trabalho e tudo mais. Você ainda não estava organizada, né, de uma maneira jurídica e tudo mais, mas você já tinha aquele sonho grande, né? Já. Você já tinha aquele olhar do visionário, né? Então, toda empresária, geralmente, elas são visionárias, né? Elas conseguem enxergar além do horizonte, além do óbvio que todo mundo vê, né? E isso é uma qualidade, uma habilidade fantástica. Amiga, e como que você faz todo o sistema? O que você enxerga do sistema de vendas? Como você faz o sistema de vendas, e-commerce, online, né? Já deu para ver realmente o quanto você é criativa, o quanto você é inovadora, o quanto você foca no cliente. Mas o que você pensa para o futuro, assim? Você sabe que quando eu comecei a Pini, eu comecei ela com uma mentalidade que era que eu vinha, né? Eu vou montar um showroom bem localizado, de fácil acesso. As pessoas não precisam ir até a fábrica. As vendas são realizadas por aqui. E eu também vou trabalhar com representantes. Parecia tudo perfeito. A primeira vez que eu montei um plano de negócios na vida, quando em um mês veio a pandemia. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E a pandemia mostrou que as pessoas que têm mais sucesso são as que estão aptas às mudanças. Exatamente. E aí eu mudei esse meu mindset. Até porque eu tinha um contrato nesse showroom de 1 ano. O lugar era lindo, é um cowork de moda. Eu falei, vou fazer o quê? Já que eu tenho esse contrato, eu vou fazer de um estúdio fotográfico. Porém, eu não tinha dinheiro para investir em influenciadora. E lá fui eu, dar a minha cara a tapa, me colocar numa situação mais vulnerável ainda, porque eu não era das redes sociais até então. Eu tinha muita vergonha de falar. Eu também. Amiga, não, a câmera inibe demais, gente. Então, assim, eu falei, e agora? Eu falei, vai do jeito que a situação exige, vai do jeito que a gente tem, a gente vai aperfeiçoando no meio do caminho. Mas com isso fez eu sair da minha bolha. Porque eu venho do segmento da moda, então meu network era todo mundo do lado da moda. Só que quando eu tive essa coragem, porque é uma coragem, mostrar a sua vulnerabilidade nas redes sociais, mostrar o real propósito do produto da Pini, eu saí da minha bolha e eu comecei a atender diversos segmentos. Então, eu sou muito grata ao digital devido a isso. E as vendas, elas acontecem muito pelo Instagram e WhatsApp, porque o nosso atendimento é muito personalizado. Então, tem cliente que quer mudar a cor, tem cliente que quer colocar um logo maior, um logo menor. Então, ela acontece muito pelo WhatsApp e eu invisto muito em atendimento também personalizado. Que legal. E tráfego pago, você faz também? Tráfego pago eu Tráfego faço pago bastante. Tráfego pago ajuda muito a Pini. A Pini deu um grande salto. Mas eu não comecei assim. Mirela, vou investir em tráfego pago, vou investir em marketing. Não, eu fui do jeito que a situação exigia. Que legal. Então, eu comecei só fazendo o movimento do Instagram. Depois, eu comecei só turbinando a postagem. Eu falei, tá dando certo o negócio. E aí, eu fui investindo. Aí, eu comecei em tráfego pago. Aí, eu fiz um site. Foi tudo muito aos poucos. Foi um passo de cada vez. E eu acho que isso que impulsionou esse crescimento mais rápido na Pini. Que legal. E saudável, né? E saudável. E saudável. É muito bacana quando a gente começa realmente... às vezes a gente tem, né? Eu tenho até medo, né? De falar, poxa, vamos fazer aquele business plan, né? Porque hoje tudo muda. O mundo está em constante evolução e a pandemia veio para nos ensinar, né? Quando a pandemia veio, Pini, eu já empreendia
há 20 anos, né? Porque meu primeiro negócio foi uma agência de organização de eventos corporativos, quando eu tinha 21 anos. Depois eu montei um buffet, né? Depois um catering, depois eu montei uma agência de gifts também. Já tive uma empresa de gifts. Depois uma agência de marketing digital. Depois, que mais? Logística. A gente teve, né? Chamava Grupo Projeto 10 em 1. Então, imagina que eu tinha 10 CNPJs. Tinha 10 empresas. Era uma loucura. Quando veio a pandemia, né? O nosso mercado de eventos foi totalmente derretido. E aí foi quando eu pensei, falei, gente, e agora? Mas sempre tem uma solução. Né? Então, foi quando a gente teve essa inovação de começar a fazer os eventos híbridos. Né? Então, a gente que começou, e na pandemia eu era convidada a dar palestras de inovação, porque o que eram os eventos físicos, a gente transformou em live, igual dos sertanejos, né? Para o corporativo. Então, foi uma super inovação. E aí, foi muito legal também, porque foi quando eu tive tempo. E aí, foi quando eu falei, poxa, eu vou ajudar outras mulheres a empreender. Foi quando eu fui para... Eu também não falava em público, eu também nunca tinha feito uma live. Eu morria de vergonha, mas foi quando eu fui para frente das câmeras e comecei a fazer as lives no Instagram. E aí eu vi que várias mulheres estavam pegando, né, esse conhecimento, mas cada uma estava construindo de acordo com o seu mapa de mundo. Todas as pessoas, né, têm um mapa de mundo. E o seu mapa de mundo é feito através das suas vivências, experiências, crenças, estudos, aquilo que ela acredita como verdade. Eu falei, gente, eu acho que não vai dar certo, porque cada um está fazendo de acordo com o seu mapa de mundo, mas não tem a metodologia. Foi quando eu parei uma semana, desenhei a metodologia, né, de acordo com tudo que eu já tinha estudado aqui no Brasil e já tinha realizado, né, nesses 20 anos de muito sucesso. Esse prédio aqui era lotado, né, aproximadamente 100 colaboradores. Falei, eu vou fazer o seguinte, vou fazer essa imersão presencial. Quando a gente fez essa imersão presencial, o prédio estava vazio, né? Era pandemia, tinha liberado um pouquinho e a gente fez essa imersão para 20 alunas. Dessas 20 alunas, depois de 3, 4 meses, elas começaram a ter resultados muito exponenciais. Né? Crescimento de 400%, escritório de arquitetura, né? Loja de varejo, de roupa de bebê, crescimento de 37%. Falei, gente, esse negócio dá certo. Então, foi aí que nasceu a EBEM, a Escola Brasileira de Empreendedorismo. Então, às vezes, né, quando todo mundo olhava para mim, assim, com aquela cara de coitada, do tipo, meu Deus, olha essa quantidade de funcionário. E eu não tinha como ficar com todo esse time. Eu tinha alguns PJs, mas eu tinha efetivamente 56 seletistas ali, carteira assinada. Né? Tinha que demitir essa turma e tal. E aí, eu acho que o pessoal olhava comigo com aquela cara de dó, e eu lá, indo, fazendo, acontecendo, nem ligava, né? E ajudando outras pessoas. Então, é muito sobre isso, né? Muitas vezes, quando vem esses desafios, é o momento da gente pensar realmente e estruturar, falar, poxa, para onde eu vou? Porque a azeitona, né, para se transformar em azeite, ela tem que ser triturada, senão não transforma naquilo que a gente ama e não vive sem nas nossas saladas. Então, eu acho que é exatamente isso, é da gente olhar, compreender, tirar um aprendizado e colocar no plano de aplicação, né? Isso que faz a verdadeira mudança. Mas eu gosto bastante, eu sou muito orgulhosa também, Pini, de algo que aconteceu e que nós fazemos aqui. Pelo seguinte, em 2022, eu fui para a ONU. Fui convidada para ir para a ONU lá em Nova York. E aí eu conheci um pouquinho mais sobre o Pacto Global. Sim. Né, uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, né, minha irmã preta, Rachel Maia, que é a CEO, né, ela é a CEO do Pacto Global, né, do Conselho. E ela falou, Tati, movimenta, vê o que você consegue fazer. E eu falei, gente, fui lá, estruturei, não tinha nenhuma escola de empreendedorismo, né, principalmente feminino, que não existe, que era signatária do Pacto Global. Então, desde 2022, 2023, eu venho estudando muito, né, o quão é importante as pequenas e médias empresas também fazerem parte e vivenciarem o ESG. Então, eu quero que você conte para a gente como que você vive isso no seu dia a dia também. A mulher como CEO, ela passa por muitos desafios ao longo da trajetória. E principalmente quando ela está num ambiente que é predominado pelo gênero masculino. Mas isso também acontece porque a nossa cultura está muito em transformação. A mulher, ela não foi ensinada desde lá de trás a olhar o dinheiro como uma oportunidade, como o mundo dos negócios. E pouco se fala, mas a mulher também tem muito a síndrome da impostora, né? Carrega muita culpa, principalmente quando ela é mãe e abre mão de momentos rotineiros com o filho para viver o sonho dela. Mas esses acontecimentos, eles têm que ser cada vez mais expostos, até ter um equilíbrio de gênero na empresa, ajuda demais. E a gente tem que aprender também a equilibrar aquela energia masculina
com a feminina, porque eu falo que no mundo dos negócios, amor, quando você entra, tipo um ringue, ali não tem quem é homem, quem não é mulher, tá todo mundo, assim, lutando de igual para igual. Mas a questão, eu acho que a gente une força, sabe? Independente de ser homem, de ser mulher, a gente está aqui no mesmo barco, a gente precisa um dos outros para crescer. Vamos unir nossos talentos em prol da empresa, e eu acho que isso ajuda muito. A gente passa por tanta resistência. Empreender no Brasil já é muito desafiador. A gente já tem carga tributária demais, burocracia, gestão de pessoas. Então, quando a gente apoia esse movimento feminino, coloca assim, olha, o dinheiro, ele pode ser uma oportunidade. Você não vai deixar de ser mulher, de ter o seu lado feminino para viver o seu sonho. E a gente vem impactando muito a sociedade, a economia do Brasil. Então, quando tem esse movimento, quando a gente ensina um olhar diferente para a mulher, eu sou muito a favor. Mirela, vamos apoiar com toda certeza. Eu ensino isso para o meu filho, independente se a mulher quer ser mãe, se a mulher quer ser empreendedora, se a mulher quer cuidar da casa. O que ela quer é ser feliz. Então, ela é livre para escolhas. É muito legal, né? Você falou de algo que a gente comenta muito aqui na escola, que é a união da dualidade, né? Da energia feminina e da masculina. E no mundo dos negócios, de fato, né, é um mundo que tem uma energia masculina muito forte, que é a energia da competição. Entretanto, Mi, o que a gente aprendeu aqui, e como a gente cura o feminino de todas as nossas alunas, é realmente a gente se compreendendo, né? A gente trabalhando esses princípios, que é da colaboração, da cocriação, do fazer junto, da intuição, da beleza, do acolhimento, né? E a gente nunca vai ganhar uma batalha com os homens pela força, pela energia do grito. Não. Então, quando a gente fala, poxa, a gente está todo mundo, né, no mesmo cenário da competição, a gente vai ganhar sendo a nossa essência. Sim. Então, acho que é muito aí lado. que às vezes a mulher se perde e se magoa, porque ela tenta ser o que ela não é. Ela tenta colocar o que ela não tem na mesa, ela tenta falar mais alto, ela tenta brigar, e isso não é natural. E aí ela acaba se machucando na tua essência. Então, é isso que a gente faz aqui todos os dias, é isso que a gente une, é isso que a gente trabalha, né? Essa união mesmo, sabe, do yin e do yang, sabe, do côncavo e do convexo, né? O quanto a gente se mistura. Então, isso é muito lindo. Não, e é muito legal falar disso, porque a minha energia masculina sempre foi muito presente. Eu tive um pai ausente por problemas com álcool. Então, o que eu aprendi lá atrás? Eu dou conta. Eu não preciso de ninguém. Eu vou lá, eu faço, eu resolvo. É do meu jeito. Só que quando eu criei a Pini, eu criei ela com um propósito. Eu vou deixar algo para o meu filho, porque eu já não tinha o pai dele presente. Então, eu vou criar deixando algo para ele. Só que se eu vi no decorrer dos dias, que se eu realmente não mudasse, se eu não olhasse para dentro, eu ia ter perdas significativas. Porque o ser humano, ele muda por 2 motivos na vida, né? Ou porque repetir padrões está doendo mais do que te manter naquela zona, ou porque você realmente tem perdas bem significativas. E eu iria ter. Então, foi aí que eu mergulhei no autoconhecimento. Eu fui cuidar dessa minha casa interna, a aceitar a minha história para poder ressignificar ela. E isso me ajudou muito no mundo empresarial. E hoje eu olho com muito amor, com muito carinho, eu acolho, eu entendo que não é gritando que vai resolver as coisas. Então, eu mudei muito, mas no começo, se eu não mudasse, eu não ia conseguir prosperar na Pini. Que legal, muito bacana. E você enxerga a sustentabilidade também como esse mundo muito mais equânime? Você tem algumas ações de sustentabilidade que você faz lá na Pini? A sustentabilidade hoje em dia é um diferencial para qualquer negócio. Eu me sinto na obrigação porque eu venho do ramo da moda, que é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente. Então, como que a gente se preocupa com isso? A gente faz um produto que dura uma vida toda, a gente se preocupa com essa qualidade, até justamente por causa dessa durabilidade. E lá dentro da Pini é muito interessante, porque a gente fala assim, PVC é reciclado? Gente, PVC é reciclado como qualquer outro material reciclável. Lá a gente separa
toda a sobra de PVC, separa por cor e a gente vende para reciclagem. Então, do mesmo jeito que a gente vende para reciclagem, a gente compra também o reciclado. E a gente promove essa economia circular e com todo esse retorno a gente promove também a melhoria da empresa e benefícios para os funcionários. Que legal. Então, eu me preocupo muito. A gente tem que criar um negócio com esse propósito. Meu negócio está fazendo o que de bem para o outro, o que de bem para o meio ambiente, qual o propósito que a gente está criando nisso e qual o legado que a gente está deixando com isso. Maravilhoso, Pini. É exatamente mesmo, né? A gente sempre trabalhar pensando na construção do mundo bem melhor. Eu falo muito sobre o exemplo, né? A gente vem aqui nesse planeta que ele é extremamente abundante. Que a gente tem alimento, a gente tem a beleza, a gente tem os animais, a gente tem as flores, a gente tem o oxigênio. Né? Que se faltar na pandemia, a gente viu o quanto realmente a gente não sobrevive. Entretanto, Pini, você tem uma decisão. Né? Ou você sai daqui desse mundo construindo, né? Deixando um legado, ou você simplesmente suga tudo que esse mundão tem de bom, vai embora como um parasita. Né? Então, o convite que eu faço, né, para todas as nossas alunas, para todas as empresárias, para todas as pessoas que eu conheço, é exatamente isso. Né? Que possamos construir através do nosso ofício, né, através do nosso trabalho, através do nosso talento, que foi algo nos dado, né? Essa inquietude, né, essa missão, como que a gente consegue construir negócios que sejam extremamente lucrativos e propositivos, trazendo felicidade. Né? Sim, eu acho que é o principal. O seu amor é o que vai sustentar o seu negócio, porque os desafios são tantos, parece que a vida te testa. Mas será que ela vai conseguir passar por isso? E o que vai te segurar nessa jornada é o propósito que você tem com o seu negócio e o amor que você sente pelo seu negócio. Deixar um legado é você pegar todos esses valores e princípios e colocar nele para uma sociedade melhor. Quando eu estou em um podcast, quando eu vou em programa, não é a Pini só. São as inúmeras pessoas que estão no bastidor e que faz esse produto chegar perfeito, com uma qualidade incrível. Então, eu represento todas elas que chegam todos os dias, eu sei, eu vejo, entregam o seu melhor. Então, eu não faço por mim mais, eu não faço pelo meu filho mais, eu faço pelas inúmeras pessoas que acreditam e fizeram do meu sonho dela também. Que legal, que confiam, né? Que trabalham efetivamente para elas. Sim. Você sabe, Pini, que muitas pessoas, né? Eu gosto bastante de perguntar, né? Eu falo bastante aqui para o meu time, quando o pessoal abre o nosso manual de cultura, a primeira frase que está no nosso manual de cultura é a seguinte: seja bem-vindo à sua empresa. Por quê? Porque o colaborador que trabalha aqui comigo, eu tenho um time fantástico, ele não trabalha para a Tati, ele não trabalha para a EBEM, ele trabalha para ele. Né? Então, o meu time trabalha para ele e junto com a Tati, junto com a EBEM, a gente está ajudando aí a transformar empresas e pessoas, né? e o mundo de uma maneira muito melhor. Então, é legal quando a gente começa a desenhar isso junto com o nosso time, né? Que sim, somos uma empresa de vendas, dentro do que a gente vende, né? Vende serviços, produtos, e sim, todo mundo trabalha para si, né? E a empresa e o dono, a dona, realmente só é um interlocutor, né? Faz essa conexão em relação a isso. E falando em conexão, você teve a oportunidade, né, de estar no Conexão desse ano que vem nós estaremos juntas também. Quero você lá, minha Miss Mind, palestrante, hein? Realmente, todo mundo que tem resultados expressivos, a gente coloca no palco, né? Faz parte da nossa missão aqui da nossa escola, o protagonismo feminino. O que você achou do Conexão? Mi, o que você conta pra gente, pra turma, pra nossa audiência? O que você sentiu, assim, do Conexão? Eu achei incrível. O network, ele é essencial. Isso daí é só um adendo. Ele é essencial na vida de qualquer pessoa. Então, você quer ampliar o seu negócio, você quer prosperar, você tem que fazer o network, e o network não é acaso. Para você fazer esse network, você precisa estar com a pessoa certa e você precisa estar no lugar certo. Mas o que me chamou muita atenção é porque eu sou uma mulher muito espiritualizada. A fé sempre esteve muito presente. E não adianta você passar toda a teoria, eu te passo a receita do bolo. Se a gente não mudar a nossa casa interna, se a gente não olhar para trás e enxergar a nossa história, se a gente não olhar para trás e aceitar ela do jeito que ela foi,
para ressignificar ela, a gente não vai conseguir prosperar. Então, quando você deu ênfase nisso, me chamou muita atenção e realmente me deixou muito feliz. Porque quanto mais a gente investe no nosso lado profissional, o maior tem que ser o nosso investimento no autoconhecimento. Então, assim, não é só um grupo de network, não é só um grupo que prospera, que faz a pessoa crescer. Não, é sobre espiritualidade, sabe? É sobre conexão real. E eu acho que é isso que o mercado está um pouco carente, que eu vejo que as pessoas... Porque sair da zona de conforto dá trabalho, evoluir dá trabalho, mas ele é muito essencial. Mas você fala, amiga, assim, você acolhe, sabe, esse tema, você fala com muito amor, com muito carinho, você mostra a sua vulnerabilidade. Mostrar a sua vulnerabilidade num tema que é tão profundo, não é para qualquer um, não. Então, isso me chamou muita atenção, porque isso mudou a minha vida. Então... Eu sou suspeita para falar, né? Então tá bom. Que coisa linda, gente. Mas é exatamente isso, né? Eu tenho certeza que nós somos seres trinos, né? Seres trinos onde a gente tem realmente essa pirâmide, né? Do emocional, do físico e do mental. Acho que verdadeiramente a gente precisa se alimentar, né? Então a gente precisa alimentar a nossa alma, a gente precisa alimentar a nossa mente e a gente precisa alimentar o nosso corpo. Então, quando você tem esse grau de consciência, tudo fica muito mais fácil, né? A gente sabe que a gente está numa grande escola evolutiva chamada vida e aí a gente sempre vai caminhando com esse olhar, né? Então, até a nossa escola, Pini, o nome E-Bem, vem desse desejo de fazer o bem. Então, nada é por acaso. Mas, minha amiga, a gente está indo aqui nos minutos finais e geralmente sempre a gente deixa presentes aqui, porque a gente é muito abundante, né? Com toda a nossa audiência. O que você pode entregar? Seriam 3 dicas, 3 ensinamentos, 3 conhecimentos para quem está nos ouvindo. Mensagem. Exatamente. A gente chama dos 3 diamantes finais. Ai. Olha, se for para dar um conselho faça desanimado, faça com medo, faça sem coragem, mas faça o que ninguém faria por você. Quando os desafios parecem ser insuperáveis e a sua motivação estiver bem escassa, são nesses momentos que é mais fácil a gente jogar a toalha e deixar que a vida siga o fluxo dela. Mas os sucessos são para aqueles que são resilientes, para aqueles que têm a força, que têm a vontade e a determinação de continuar. Se for para você desistir de algo, desista de ser fraco. Desista que o medo e a coragem te paralise. Então, levante, por mais difícil que seja, por mais que a jornada seja árdua e muitas vezes solitária, levante e faça acontecer. Eba! Gente, que diamante lindo. Obrigada, Mirella. Muito bom ter você aqui. Amei. Volte sempre. Uma energia tão boa, flui, assim, é leve, é gostoso. Aqui é muito bom, muito bom. E se você gostou, você comenta, você compartilha, você me escreve, fala quem você gostaria de ver aqui conosco no nosso próximo episódio do Pode Lapidar. Pode lapidar? Com toda certeza. Então, bora. Vamos. Beijo, gente. Até o próximo.